Criciúma Esporte Clube, clube brasileiro de futebol sediado na cidade de Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina. Fundado em 13 de maio de 1957, com o nome de Comerciário Esporte Clube. O Criciúma foi o primeiro e único clube de Santa Catarina a conquistar o título da Copa do Brasil, em 1991, de forma invicta. O Criciúma tem em seu currículo um Campeonato Brasileiro da Série B, conquistado em 2002, e um título do Campeonato Brasileiro da Série C, conquistado em 2006. No Campeonato Estadual, o Criciúma comemorou o título 10 vezes, sendo o quarto maior vencedor do Catarinão e o time que mais terminou com o vice-campeonato 10 vezes. Foi o primeiro clube catarinense a participar de uma Copa Libertadores da América, alcançando a fase de quartas de final, a mais longínqua de um clube de Santa Catarina nessa competição. O Criciúma é o segundo clube catarinense com mais participações no Campeonato Brasileiro da Série A, com 14, atrás do Figueirense, com 4 a mais. E é o clube que mais participou da Copa do Brasil, com 23 participações. No ranking da CBF, o Criciúma liderou como o melhor catarinense em todas as oportunidades até 2012, quando a CBF implementou um novo critério de pontuação, deixando de lado o histórico do clube e levando em conta apenas os últimos 5 anos. Em 2023 figura como o terceiro melhor na 33ª colocação. Seu maior rival é o Joinville, com quem protagoniza o Clássico Norte-Sul, uma rivalidade regional que se acirrou a partir da década de 1970 e que carrega para o campo o maior número de títulos nacionais em um confronto entre os dois clubes catarinenses. Suas cores oficiais presentes no escudo e bandeira do clube são o amarelo, preto e branco. Manda suas partidas no estádio Heriberto Rios, que possui capacidade para 19.300 espectadores. O clube foi fundado na Praça Nereu Ramos por um grupo de rapazes, na maioria com 18 anos, moradores do centro da cidade de Criciúma, com o nome de Comerciário Esporte Clube. Essa foi a primeira vez que o centro possuía um time de futebol. Em 15 de maio do mesmo ano, aconteceu a primeira partida do recém-fundado clube. O adversário foi o já tradicional São Paulo Futebol Clube da Vila Operária. O jogo aconteceu no estádio do Ouro Preto e a jovem equipe foi derrotada por 4 a 0. A primeira bola do time foi comprada por 17 contos e 500 réis e o primeiro terno listrado de azul e branco adquirido após uma coleta no comércio. No dia 8 de junho, as duas equipes voltaram a se defrontar no mesmo local. O time de São Paulo voltou a aplicar outra goleada, 4 a 1, sendo que o zagueiro Carlito foi o autor do primeiro gol do time do centro. A primeira vitória só aconteceu na terceira partida, também diante de São Paulo. O Comerciário venceu pelo placar de 3 a 2. A primeira viagem foi para Sinterópolis, onde o time enfrentou o Grêmio Esportivo Macedo Soares, onde a equipe de Criciúma empatou com os donos da casa. Em 1949 aconteceu a primeira grande vitória do time do centro. A equipe azul e branca derrotou o Atlético Operário em 2 oportunidades, 3 a 1 e 6 a 1, conquistando assim seu primeiro título da Liga Atlética da região mineira. Em 1949, repetindo a mesma base, tornou-se novamente campeão, derrotando de novo o Atlético Operário. O tricampeonato foi conquistado em 1951. Uma campanha invejável, o Comerciário venceu 20 partidas das 28 disputadas. Empatou 4 e perdeu 4. Em 1955, o clube inaugurava o estádio Heriberto Rios. Apesar de ter perdido para o Imbituba Esporte Clube por 1 a 0 na inauguração, a vinda do estádio deu um novo ano ao time, que em 1957 e 58 voltaria a ser campeão da Liga. A principal façanha do time do centro foi a conquista do primeiro título estadual, que aconteceu no ano de 1968. Naquele tempo estava despontando para o futebol nacional o ponteiro direito Valdemiro Vaz Franco, e depois foi um dos grandes ídolos do esporte, Clube Internacional de Porto Alegre. Ganhou uma partida extra contra o Caxias de Joinville, no estádio Adolfo Conde, em Florianópolis. O Caxias foi derrotado por 2 a 0 e a vitória ratificou o título dos comercialinos. Em 1970, atingido por uma série de crises, o Comerciário Esporte Clube foi obrigado a encerrar as atividades no departamento de futebol profissional, só retornando a disputar o Campeonato Catarinense em 1977. Nesse ano, o Comerciário resolveu voltar sob a tutela de Oswaldo Patrício de Souza. O clube,
queria criar o passado de glória que o futebol havia vivido na cidade. Mesmo contando com um bom apoio financeiro comerciário, não conseguia reagir naquele primeiro ano de retorno, em virtude de uma briga com a federação em função de confusões que aconteceram no primeiro jogo do Campeonato Estadual daquele ano, em que o Comerciário perdeu para o Avaí por 2-1. O clube acabou perdendo o mando de campo em 2 jogos decisivos que definiram a classificação para a fase final. Assim, o Comerciário acabou perdendo a vaga e foi obrigado a disputar uma deficitária repescagem. Havia, no entanto, um outro grande problema que o clube tinha que enfrentar e não vinha obtendo resultados: a falta de torcida. O fantasma do Esporte Clube Metropol ainda habitava a cabeça dos criciumenses. Conhecido como o time dos mineiros, o Metropol foi diversas vezes campeão estadual, excursionou pela Europa e representou por 5 vezes o estado na Taça Brasil, sendo que em uma delas chegou às finais. Com tudo isso, a comparação era inevitável e o Comerciário sempre saía perdendo. Foi então que surgiu a ideia de trocar o nome para Criciúma Esporte Clube, no intuito de trazer para o estádio os torcedores dos extintos Ouro Preto, Atlético Operário, Próspera, Boa Vista e até o Metropol. Assim, em 2 de abril de 1978, o clube passava a se chamar Criciúma Esporte Clube. Mesmo depois da troca do nome, o Criciúma ainda não conseguia se firmar com unanimidade na cidade, pelo simples fato de ainda conservar as cores do Comerciário. Começou então o movimento da troca das cores do clube. Muita polêmica gerada. Alguns opinavam por uma mistura das cores de todas as equipes que já teve. Outros queriam que fosse oficializadas as cores da bandeira da cidade. Após muitas reuniões, decidiram pelo amarelo, preto e branco. O amarelo demonstrando a riqueza da região, o preto o carvão e o branco por ser uma cor presente em todos os clubes que existiram. O dia para a estreia das novas cores foi 13 de maio de 1984, data em que o Criciúma completaria 37 anos. O jogo valia pelo Campeonato Estadual e o adversário era Joinville, que saiu ganhando por 2-0. Tudo parecia perdido até que o árbitro Dalmo Bozano marcou um pênalti em favor do Criciúma. Zé Carlos Paulista em Joinville bateu e diminuiu. Quase no final, Galvão, também em Joinville, avançou pela lateral, invadiu a área e bateu forte, empatando o jogo. A torcida foi a loucura, pois Galvão demonstrou muita raça na jogada por ele ter feito o segundo gol contra o Joinville. Aquele empate teve sabor de vitória. Pela sua tradição no futebol e pelo passado de glórias do Metropol, o Criciúma não podia mais viver aquela sina de time perdedor. O primeiro título da história do Criciúma viria com a conquista da Taça Governador do Estado, depois de vencer o Joinville em Criciúma por 2-0. O Tigre só precisava de um empate no jogo de volta na casa do adversário, e foi o que aconteceu. A partida terminou 0-0 e o Criciúma viveu um dia de festa. Pouco mais de um mês depois, o Criciúma ganharia uma taça, equivalente ao segundo turno do Campeonato Estadual. Dessa vez a situação era inversa, quem precisava do empate era o Joinville, que jogava fora de casa. O jogo começou emocionante, o Criciúma fazendo 1-0 logo no primeiro minuto, através de Rachel. No começo do segundo tempo, Nardella empatou e fez voltar a lembrar dos títulos que o Joinville conquistou dentro do Criciúma. Mas aos 9 minutos, Ginga marcou o gol que daria a vitória necessária para o Criciúma. Com esse resultado, o Tigre ganhava mais um turno e levava um ponto extra para o hexagonal final do campeonato. Em 1987, o Criciúma consegue a 8ª colocação no módulo amarelo da Copa União, reconhecido pela CBF como Campeonato Brasileiro de Futebol daquele ano. Em 1989, o time volta a ser campeão estadual, conquistando também, em 1990 e 1991, com um triplo campeonato estadual. Ainda em 91, o clube conseguiu o principal título da história catarinense em todos os tempos, a Copa do Brasil contra o Grêmio. Primeira partida em Porto Alegre, aconteceu um empate em 1-1, com o gol do Tigres, que é o mascote do Criciúma, sendo assinalado em uma cabeçada do zagueiro Vilmar. Na partida de volta, no Edberto Rios, ocorreu outro empate, só que dessa vez em 0-0. A vantagem do gol fora de casa deu ao Tigre o tão sonhado campeonato e a vaga para disputar a Libertadores da América. O grupo base tinha Alexandre no gol, Sarandi, Jairo Santos, Vilmar, Altair, Wilson, Itá, Roberto Cavalo, Gelson, Griso, Zé Roberto, Vanderlei Soares e Zairo Lenz. O técnico era o conhecidíssimo, que mais tarde ficaria como o técnico do pentacampeonato, Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Na Libertadores de 1992, o Criciúma ficou em primeiro no seu grupo, 9 pontos. Lembrando que na época quem ganhava conseguia 2 pontos. Então
Foram 6 jogos, 4 vitórias, deu 8 pontos. Um empate, deu 9 e perdeu apenas um jogo. 4 vitórias, um empate e uma derrota. Ficou na frente de São Paulo, que ficou com 8 pontos. Um grupo que tinha Bolívar da Bolívia e também San José da Bolívia. O Criciúma classificou para as oitavas de finais, que enfrentou o Sporting Cristal do Peru e venceu, foi para as quartas de final. Nas quartas de final, perdeu para o São Paulo. Aqui ainda cabe destacar o título da Série B. O Criciúma tem 3 estrelas. Uma representa a Copa do Brasil, isso no manto, na camisa. Uma representa a Copa do Brasil, outra representa o título brasileiro da Série B e a outra o título brasileiro da Série C. Na Série B em 2022, o Criciúma foi campeão ao vencer o Fortaleza. Primeira partida na casa do adversário, venceu por 2-0. Na volta, mesmo com forte chuva no Heriberto Wilson, o público veio e lotou o estádio para ver a vitória do Tigre por 4-1, com gols assinalados por Paulo Baia, hat-trick, 3 gols dele, e Dejaí. O time que jogou a final foi Fabiano no gol, Paulo Baia, que era lateral na época, um ala, Cametá, Luciano Almeida, o Santo, Kleber Gaúcho, Kleber, Edinho, Juca, Dejaí, Delmer, Anderson Lobo, Tico, e o técnico era o Edson Gaúcho. Em 2003, voltava o Tigre para o Campeonato Brasileiro. Título catarinense, são 10. Com o Comerciário, em 1968, já parti com o nome Criciúma. 1986, 1989, 1990, tricampeonato consecutivo, 1991, 1993, 1995, 1998, 2005 e 2013. O Tigre foi campeão também do Campeonato Catarinense Série B, visto que em 2001 foi rebaixado, foi campeão em 2022. Tem uma Copa Santa Catarina de 1993 e 8 taças do governador do estado, em 1986, 1987, 1990, 1991, 92, 93, 94, 6 vezes consecutivas, e 95. Aí é um pouquinho da história do Criciúma, que venceu o Avaí nos pênaltis por 14-13, depois de 2-2 na ressacada, 0-0 no estádio Heriberto Rios, valendo pelas quartas finais do Catarinense 2023. Nos pênaltis 14-13 e o Criciúma está entre os 4, voltando a estar do Catarinense e vem com força para brigar pelo título, com toda certeza.